Mais cedo, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça participou de uma cerimônia em homenagem ao jurista Bernardo Cabral, relator-geral da Carta Magna. Considerado um dos pais do direito moderno brasileiro, Bernardo Cabral é reconhecido pela defesa das liberdades individuais. Aos 89 anos, o jurista deixou contribuições importantes na política, como deputado estadual, federal, senador e ministro da Justiça do governo Collor. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, lembrou que, assim como seu pai, Bernardo Cabral foi perseguido durante a ditadura militar. Santa Cruz lembrou que o jurista teve o mandato de deputado federal cassado em 1968 com a instituição do AI-5. Cabral ainda teve os direitos políticos suspensos por 10 anos. E nós tivemos na capacidade de diálogo de Bernardo Cabral a capacidade de fazer a transição sem rancor, sem ódio, a transição reconstrutiva da nossa nação. O presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, também saudou a história e a competência de Cabral, que resistiu bravamente aos anos de chumbo. Fux destacou que o amigo foi um dos responsáveis pela institucionalização da democracia no país e que, como relator geral da Constituição de 88, priorizou direitos humanos como cerne do ordenamento jurídico. Há exatos 33 anos, pela boca e pela pena de Bernardo Cabral e de seus parceiros, nascia a nossa tão esperada Constituição da República Brasileira de 1988, genuinamente apelidada pelo Dr. Ulisses Guimarães como a Carta Cidadão. No período de quase 18 meses, mais de 60 mil emendas foram apresentadas e coube ao jurista Bernardo Cabral compilar esse material para o texto final, que ficou com 250 artigos. Bernardo Cabral, que é membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB, ficou emocionado com a homenagem. O jurista lembra que foi muito criticado como relator da Assembleia Constituinte, mas afirma que as cicatrizes da época são as marcas do dever cumprido. Que havia uma desconfiança de que a Constituição pudesse trazer algo que permitisse segurança a toda a sociedade. Pois bem, os seus detratores, os seus adversários, se perderam no tempo. E a reportagem de Marco Aurélio Franco destaca a trajetória e as conquistas da Constituição brasileira nesses 33 anos. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Era o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição pelo então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. Declaro manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A 7ª Constituição do país ficou conhecida como Constituição Cidadã. Ela se tornou a mais extensa Carta Magna já escrita no país. São 245 artigos e mais de 1.600 dispositivos. No texto constitucional estão garantidos os direitos fundamentais do cidadão, além dos direitos trabalhistas, como a multa de 40% do FGTS nas demissões sem justa causa e o direito à greve e à liberdade sindical. O texto constitucional garante ainda aos analfabetos e menores entre 16 e 18 anos o direito ao voto facultativo, a jornada semanal de trabalho de 44 horas e a licença maternidade de 120 dias. Surgiram conquistas também em relação aos direitos humanos, garantia da liberdade de expressão, fim da censura, proibição da tortura e a definição de racismo como crime inafiançável. Foi garantido aos índios e aos remanescentes de quilombolas o direito de permanecer nas terras que ocupavam. De acordo com o desembargador Rogério Medeiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Constituição de 1988 trouxe instrumentos que aproximaram o cidadão do poder judiciário. Temos a ação civil pública para proteger diversos valores sociais, culturais,
relevantes, né? O meio ambiente, patrimônio histórico, artístico, etc. E nós temos as ações em geral, não é? Hoje, em todas as esferas do Poder Judiciário, o acesso à justiça ele é bastante amplo e temos, inclusive, instituições essenciais para que esse acesso se efetive. O próprio Ministério Público, como fiscal da lei, muitas vezes ele mesmo parte em prol de interesses sociais. A Constituição tem também as chamadas cláusulas pétreas, ou seja, aquilo que não pode ser alterado nem por emenda constitucional. São os direitos e garantias individuais, como saúde e educação, e o direito ao voto direto, secreto, universal e periódico. São cláusulas pétreas também a Federação Brasileira Indissolúvel, com União, Estados e municípios, e a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, atuando com harmonia e independência. Ela é, sem dúvida, a Constituição democrática que mais se efetivou e por mais longo tempo vigora em um período democrático de 33 anos. De acordo com este constitucionalista, professor da USP e da PUC de São Paulo, a Constituição de 1988 marcou a retomada dos direitos dos cidadãos e a redemocratização do país. Essa expressão tenta simbolizar ou digamos assim, resumir, não é? Um momento importante da nossa história, que é a retomada democrática com uma Constituição afinada, não é? Com esses valores democráticos, com os direitos fundamentais, com um Estado, sim, estruturado, mas estruturado, tendo por base o respeito à dignidade humana.